O tema de hoje é 7 abominações que há no coração do manipulador emocional. No livro de Apocalipse, capítulo 12, por favor, me acompanhe, 2 versículos, 10 e 11. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez queremos dar honras, louvores e glórias ao Teu nome, o nome do único Deus, o nome da única divindade a ser adorada, o nome que está sobre todo nome, o nome que é justo, é santo, é misericordioso, é piedoso, o nome daquele que venceu a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus, e a palavra diz que Ele voltará. É no Teu nome, Senhor, que agora nos submetemos ao ensino da palavra, para a prática da palavra, para sermos pessoas bem-sucedidas. Assim, Senhor, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta palavra viva e eficaz, que não retornará vazia. A minha oração é com fé, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, redimidos do Senhor, povo escolhido por Deus, aqueles que têm seus nomes inscritos, não escritos, inscritos no livro da vida, aqueles que são selo do meu apostolado, pedras vivas desta construção, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós cremos que há poder na obra da cruz, no sangue de Jesus Cristo derramado por nós no Calvário. Há poder no nome de Jesus. Quando nós falamos em poder, nós não estamos falando em poder humano, estamos falando de um poder ilimitado. Veja como é que Jesus disse isso no livro de João: se pois o Filho vos libertar. Antes de termos Jesus, nós fomos escravos. A Bíblia diz que éramos escravos de Satanás, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade da nossa carne, éramos como os demais, disse Paulo aos Efésios, filhos da ira. Mas conhecemos Jesus, porque Ele soberanamente se revelou a cada um de nós, e a Bíblia diz: se pois o Filho, se for Jesus a libertar, não haverá mais pecado, não haverá mais domínio do pecado, nenhuma força satânica, nenhum espírito do mal, absolutamente mais nada, porque a Bíblia diz que quando se conhece a verdade e o Filho liberta, verdadeiramente somos livres. Então diga: eu sou livre. E eu preciso que você diga também novamente, diga: eu recebo o ensinamento desta manhã para a minha vida. Então, hoje é um dia de libertação.
É um dia de quebra de correntes de escravidão espiritual, emocional. Hoje é um dia de libertação de algemas que muitas vezes limitam a vida. E é Jesus quem está chamando. E eu tenho um chamado para a minha vida e para a sua vida, a conhecermos um descanso que só Jesus pode dar. Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos libertarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Então nós estamos aqui também para aprender de Jesus, para aprender os ensinamentos dele, os ensinos libertadores, os ensinos que dão sentido à vida, os ensinos que transformam o mais vil pecador num santo de Deus. São os ensinos de Jesus. Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e finalmente achareis descanso para a vossa alma. Amados, por que eu comecei com esta introdução do ensino e de uma chamada a descansar a alma? Porque muitas vezes, e certamente, ou você já viveu uma situação, ou você conhece, ou você já consegue discernir, quando você está diante de ações e intenções e comportamentos manipuladores. Vivemos num mundo mau, vivemos dias difíceis, a sociedade, a nossa sociedade está mal, está doente, está enferma, por causa de questões políticas, famílias se esboroaram, pessoas se suicidaram, não há paz em nosso país. Então, o que está existindo hoje na nossa sociedade? Existe muita manipulação emocional sobre a vida das pessoas, e nós como crentes temos que estar atentos para esta situação. O profeta Jeremias disse em Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Você imagina? Pense nisto, por favor. Enganoso é o coração do ser humano, muito mais do que todas as coisas. Diz que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós precisamos de conhecer um pouco a respeito deste assunto, porque o manipulador é um ser humano singular. Ele vive na sombra do engano, ele é opressivo, ele é sagaz. Mas isto é o normal do ser humano, atenção. Ele diz, ainda o versículo aí, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Por isso é que você liga as mídias sociais assim, marido mata a esposa na frente da família, sogro mata o genro por ciúmes não sei de quê, mulher envenena. Mano, quantas pessoas começaram a sua vida aos beijos, aos abraços e terminaram aos trancos e barrancos? Você sabe por quê? Porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Depois diz o versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho. Eu é que conheço o teu coração, esquadrinho o teu coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso é que nós estamos hoje, pela sexta vez, falando de ações, de intenções e de comportamentos. Porque diz que
o Senhor segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, as minhas ações não podem ser mais estas ações aqui do versículo número 9 que o bispo vai colocar de volta. Antes de Jesus, sim. As pessoas têm coração enganoso. Antes de Jesus, sim, um coração totalmente corrupto, que nem o ser humano o conhece. Mas depois que Cristo chega à nossa vida, nós não podemos mais ter este tipo de comportamento, ou de ações, ou de intenções. Eu tenho um coração enganoso, tenho 20 anos de obra de Deus, e o meu coração continua enganoso. Estou na obra de Deus há 3 anos, mas o meu coração continua desesperadamente corrupto. Não pode, porque a Bíblia diz que Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração novo de carne sensível. Por isso é que eu estou falando de comportamentos. Uma pessoa cristã, não importa o tempo, ela pode ter 1 ano, 1 mês, 2 dias na obra de Deus, 150 anos na obra do Senhor. Mas no momento em que Deus, pela palavra, de glória em glória, começa a trabalhar na vida da pessoa, ela tem que mudar. Os nossos comportamentos não podem ser mais os comportamentos anteriores, quando não tínhamos Jesus. Então veja o que diz Provérbios 26. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o seu engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Então veja, agora você já começa a entender. Na nossa mente surge uma imagem, de alguém que não é confiável. Por isso é que nós dizemos assim: não faça sociedade com o ímpio. Porque uma pessoa que tem um coração novo, uma vida transformada, a pessoa é temente, a pessoa é reta, ela se desvia do mal. Como é que ele pode se associar a quem tem um coração corrupto e enganador, ou seja, descrente? Não pode. Não vos associeis ao ímpio. Casamento, a mesma coisa. Uma pessoa salva, seja homem ou mulher, ela não pode querer se casar, não deve se casar com quem não tem um coração transformado. Porque não há comunhão entre o maligno e a luz. Não há comunhão entre Jesus e o maligno. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Quantas vezes, quando chega alguém, encontrei um rapaz, vai fazer uma sociedade comigo, ele não é crente, eu já ponho um pé atrás, não é crente. Não, mas sabe, ele usa um cordão, eu já ponho outro pé atrás. E aí, como há comunhão entre luz e trevas? Impossível. Nós fomos transformados. Quando a Bíblia diz, nasceu do alto, nasceu do Espírito, nasceu da água, nasceu da palavra, esse novo nascimento trouxe à nossa vida uma regeneração. E a primeira coisa a ser regenerada é o coração. Porque é de lá que procedem as fontes de quê? Da vida. Então diz que há pessoas, volta ao versículo, Humberto, versículo 24. Aí, aquele que aborrece dissimula com os lábios. A pessoa fala, está dissimulando, mas no íntimo está encobrindo um engano. Você percebe o que é um manipulador? Depois diz o versículo 25: quando te falar suavemente, não te fies nele. Eu não posso me casar com uma mulher que não teme a Deus. Eu não posso me casar com um homem que não diz Jesus é o meu Senhor. Se eu quero viver um grande amor, eu tenho que ir à fonte do amor. A fonte do amor é Jesus. Tem que ser um homem de Jesus e uma mulher de Jesus. Não há sociedade em opostos.
quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no coração dele. Então veja uma coisa, o profeta Jeremias revela a natureza profundamente marcada, a natureza humana profundamente marcada pelo pecado. Ele diz o coração. Coração é a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas decisões. O profeta chama ao coração de enganoso. Ou seja, é possível um coração iludir, confundir, justificar o mal dizendo que é o bem, viver de aparências. Nós não podemos mais nisto. Você tem que confiar em mim, eu tenho que confiar em você. Você tem que confiar no seu esposo, na sua esposa. Você tem que confiar na sua família, na sua igreja. Você tem que confiar, porque o teu coração, se você é de Jesus, não é mais um coração como era antes de ter Jesus. Então, o indivíduo que não tem Jesus dissimula, fala mentira como se estivesse falando verdade. Mas depois que uma pessoa é salva, ela não pode mais mentir. Diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, ou seja, não é uma coisa ocasional. Eu menti, mas eu não tenho o costume de mentir. Eu errei, mas eu não tenho o costume de errar. Não. Diz que o coração de quem não tem Jesus tem uma corrupção profunda que afeta todas as áreas da sua vida. Desesperadamente corrupto. Sabe o que é um coração desesperadamente corrupto? É o coração de quem não tem Jesus. No século XVIII, um pensador francês chamado Pierre Beaumarchais, ele disse: caluniai, porque alguma coisa sempre fica. Esse é o coração não confiável. A pessoa calunia, 1, 2, 3, 10, 20 vezes, alguma coisa fica. Quantas vezes, amado, nós abrimos a internet e tem alguém falando mal de questões da própria igreja, das questões de Jesus, pessoas que se identificam como crentes, mas há um testemunho sujo, perverso. Amado, isso são corações desesperadamente corruptos. Por isso é que Beaumarchais dizia: caluniai, porque alguma coisa sempre fica. A gente pega-se uma pessoa verdadeira, amável, bom caráter, e a pessoa começa a dizer, mas aquele, alguma coisa fica quando se calunia. É o coração desesperadamente corrupto. Então, isto mostra a necessidade da igreja, isto mostra a necessidade do ensino bíblico, porque quem pode mudar um coração desesperadamente corrupto? Só Jesus. Quem pode mudar um coração enganoso? Só Jesus. E porque a Bíblia diz: quem o conhecerá? Isto é uma pergunta retórica. Quem o conhecerá? Ou seja, nem o próprio ser humano conhece plenamente o seu coração. Às vezes o ser humano tem motivações ocultas, intenções disfarçadas. Nem o ser. Quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer o meu coração? Só Deus. Por isso é que ele disse que a circuncisão não é mais no prepúcio do homem, como é com os judeus. A circuncisão é no coração. E quem faz não é mais a mão do rabino, é a própria palavra que circuncida, que corta essa natureza velha, perversa do ser humano e cria um coração novo. É bom você conviver com um crente reto, puro, santo, como é a igreja Cristo vive. Isso é maravilhoso. Por isso é que ele disse no início, eu trago aqui esta relação que eu estava falando. Olha, nós estamos num lugar lindo, um ambiente maravilhoso, uma casa gloriosa, um território santo, uma morada da presença de Deus. Amado, quem é que pode permanecer num lugar desse com um coração corrupto? Ninguém. Eu digo ninguém.
Por isso que algumas vezes eu estou aqui pregando e eu falo coisas que são importantes para a minha vida e vida da igreja, e a pessoa se levanta e vai embora. E eu penso, gente, o que é essa pessoa, quem é esta pessoa que ouve uma palavra em vez de querer mudar a vida, não muda de lugar? Então, quem é que o conhecerá? Você percebe esta pergunta retórica? Quem é que o conhecerá? Depois ele diz no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, eu vou dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as suas ações. Procedimentos e ações são importantes, por isso é que o apóstolo está falando desta série de mensagens. Somente Deus pode sondar e conhecer o nosso coração. E o nosso coração tem que ir além da aparência, dos pensamentos e dos sentimentos. Deus examina ações e intenções. Por isso é que não dá para mentir com Deus. Temos que ser verdadeiros. Por isso que quando alguém tenta macular a nossa igreja ou a minha vida, eu fico desesperado. Eu fico para morrer, pá. Porque eu vejo o preço. Se eu vi a minha esposa falar, nós pagamos um preço muito grande para vivermos aqui entre duas linhas paralelas, sabe, o trem, na linha do trem, e depois uma pessoa vai e levanta uma calúnia, como dizia Bom Machê, caluniar e caluniar, porque alguma coisa fica. Salmo 52, 10 diz, isto é Davi, depois que ele errou, depois que ele pecou, o homem segundo o coração de Deus, ele tem um momento de reflexão, e ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Claro, no velho pacto o Espírito Santo visitava, entrava e saía. No novo pacto não, o Espírito permanece em nós. Então, não me repulses da tua presença, não retires o Espírito Santo. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compraz em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, é um coração compungido, um coração contrito que Deus não despreza. Já viu a diferença? Coração enganoso, desesperadamente corrupto. Salvo, coração quebrantado, compungido, temente. Gente, nós temos que temer a Deus. Cara, vou te dizer, se você não teme a Deus, você não é salvo. Se eu praticar alguma coisa errada e disser, bom, e daí? Eu não sou salvo. Os pequenos delírios que eu tenho na minha mente, qualquer coisa que venha à minha mente, eu já fico desesperado. Salmo 139 disse, versículos 23 e 24, sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Está vendo? Davi está reconhecendo que ele não era mais, apesar de ter adulterado, ele não era mais um homem de coração enganoso e corrupto. Quando ele errou, ele disse, uau, eu errei, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você percebe o que? O temor a Deus é isso. Claro que todos erramos. João disse que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Se dissermos, eu sou santão, purão, estamos mentindo. Todos nós erramos. Pastor, eu também tenho fraquezas. Agora,
Uma coisa é você errar, se arrepender, mudar. Outra coisa é você permanecer. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então nós precisamos que o Espírito Santo, o poder da palavra, purifique o nosso coração para viver segundo a vontade de Deus. Por isso, vamos voltar lá em Provérbios, que esses versículos aí têm mexido muito com a minha alma. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Meu Deus, quem Deus está tratando aqui? De uma pessoa falsa, dissimulada, esconde o ódio no coração, mas tenta parecer boa. Tenta parecer boa. É essa pessoa. É um perigo você confiar em quem tem um coração cheio de maldade. É ou não é? Estou falando verdade ou não? É. Eu ontem estava ouvindo chamam de influencer, né? Entrou no meu Instagram e ela estava contando, uma moça muito bonita, modelo, rica, e ela disse que ela estava fazendo fotos na casa dela com uma empresa que estava comprando, enfim, a beleza dela, e ela ouviu uma voz dizendo: segue o teu marido. Ela disse: eu era muito apaixonada pelo meu marido, muito, marido também um rapaz elegante, bonito, um Adonis, e ela disse: segue o teu marido. Diz que ela mandou parar as fotografias, e aquele marido apaixonado disse: mas por que eu sigo? Alguém está ouvindo uma voz aqui? E ele diz: não, ninguém vai. Então para tudo, eu vou seguir meu marido. Seguiu o marido, pegou o carro, seguiu o marido. Quando encontrou o marido, estava dentro de um motel com uma amante. Como o coração é desesperadamente corrupto, cara. Então, é um perigo confiar numa pessoa que tem um coração cheio de maldade, que dissimula, que finge, que aparenta, cheio de ódio, de inveja, de rancor. Aquele que encobre o engano, prejudica, manipula, trai, é interesseiro, é bajulador, é inimigo disfarçado. É isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque no coração de quem não tem Jesus há 7 abominações. Claro, isto é uma figura de linguagem hebraica, que indica que na vida e no coração de alguém que não tem Jesus, existe algo extremamente perverso e totalmente detestável perante Deus. Por isso é que a linguagem hebraica diz: há 7 abominações no coração dele. Eu perguntei: Senhor, o que existe aí? E depois, no domingo passado, eu estava ouvindo o bispo Sérgio, nosso bispo nacional, tocou nesse assunto. Não tínhamos conversado ainda sobre esse assunto. A minha mensagem já estava pronta. Diz em Provérbios 6, 16 a 19, quais são as abominações que há no coração de uma pessoa que não tem Jesus. Ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então ele fala, primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o pior de tudo, o pior dos piores, o que semeia contendas entre os irmãos. Eu não sei se você está compreendendo bem o que eu estou falando. Diz que Deus tem coisas que diz: mas há uma 7ª coisa que Deus abomina, que Deus odeia, é a pessoa. Bom, testemunho falso, prefere mentir, faz parte, depois diz assim: o que semeia contendas entre os irmãos. Quando Deus diz que abomina o que semeia contendas entre os irmãos, está falando de uma coisa extremamente grave. Extremamente grave. Semear contendas entre os irmãos. Tem gente que faz no WhatsApp, tem gente que chama para um churrasquinho,
Tem gente que tem um bolo de laranja, uma festinha de aniversário. Você sabe quantas vezes eu fui ao encontro de pessoas desta natureza? Zero. Porque uma pessoa que tem peito para semear contendas entre os irmãos, ela é desesperadamente corrupta. Então são estas 7 abominações que podem estar por trás de um disfarce, daquela pessoa que fala bem, mas age com falsidade, com maldade no coração. Então nós precisamos ter discernimento espiritual. Amado, eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus que isto não é uma coisa humana. O ministério, o dom ministerial é uma chamada de Deus, é uma carreira que nos foi proposta, porque humanamente ninguém aguenta isso aqui. Humanamente ninguém tem capacidade de aguentar o que é a vida, a guerra que existe espiritual entre luz e trevas. Então nós precisamos ter discernimento espiritual para não sermos enganados pelo manipulador e dissimulador, porque existe gente que é manipuladora e dissimuladora. Então só Jesus pode transformar quem quer ser transformado. Quem não quer não será. Porque há pessoas que usam manipulação, lágrimas, chantagem. Não existe? Claro. Você no fundo se sente errado quando chega uma pessoa e diz assim: poxa, me empresta aí R$2.000. Você batalhou, conseguiu guardar um dinheirinho, e vem um canequinha do diabo e começa a dizer: não, porque eu vou me matar, vou fazer, vou acontecer. E a pessoa se sente errada. Não, eu tenho que dar, e dá. Um manipulador emocional, ele não quer ajuda, ele quer poder, ele quer que você ceda, ele não muda, ele quer o controle, ele se faz de vítima, se diz incompreendido, é como usar uma máscara. Por trás da máscara tem orgulho, tem egoísmo, tem mentira. Todas as vezes que eu no passado, depois de passar uns anos a experiência, já me disse: não chame mais, não queira confrontar uma situação. Eu deixei de confrontar, porque eu gastei muito da minha vida dentro de gabinete pastoral. Muitos anos. Eu começava 9 da manhã e até às 2 horas da manhã atendendo pessoas. E quando às vezes uma pessoa tinha um problema e eu a confrontava biblicamente, a pessoa começava a chorar, para trazer dor para mim, em vez da pessoa mudar de vida. Então, no confronto o manipulador chora. Se você tenta se afastar, a pessoa implora. Quando você se sacrifica por alguém, ele diz que é tua obrigação. Ele te faz sentir culpado, te desgasta e te enrola. A Bíblia chama isso de dissimulação. Dissimular significa esconder a verdade, a aparência. Doce, às vezes por trás, tem uma intenção terrível. A Bíblia diz: não te fies nele. Está falando do manipulador emocional. Agora, Pastor Miguel Ângelo, o senhor está falando em jogando com emoções, manipular as pessoas. E quando isso é o próprio pregador que faz? Você levantou um assunto importante, cara. Porque às vezes é entre pessoas. Mas quando o manipulador está no altar, ou está no programa de televisão, ou está nas mídias sociais: pastor, eu me recordo de um irmão que sentava aqui na terceira fila, um advogado, irmão João. Ele veio para o nosso ministério e um dia ele me falou: apóstolo, eu não sei onde é que tinha a cabeça. Eu estava numa fogueira santa
E o desgraçado lá disse: dá o teu carro, dá o teu apartamento, dá tua... E eu dei o meu apartamento, o meu escritório, o advogado deu o escritório do apartamento, uma fogueira santa. E um dia ele chegou aqui e disse: eu tinha tudo, hoje não tenho nada. Eu disse: quem fez isso? Ele disse: um manipulador lá na igreja. Então significa, lembra que eu comecei hoje o dia dizendo: nós somos uma igreja saudável, nós somos uma igreja bíblica, os líderes pregam a Bíblia. Lembra-se que eu te falei isso várias vezes já? Cristo é o cabeça da igreja. Lembra que eu falei no início? Eu sei que você se lembra. Mas a pergunta é: e quando o manipulador é o próprio pastor, ou o próprio líder, ou o líder, pregador? Paulo disse em 2 Coríntios 2,17, 2 Coríntios 2,17, nós não estamos como tantos outros. Então ele está dizendo, nós, igreja, eu, apóstolo Paulo, não estou como tantos outros. Quer dizer que existiam muitos pregadores que eram faziam o quê? Mercadejavam a palavra de Deus, faziam mercantilismo. Entendi agora, apóstolo. Como é que o indivíduo faz 12 correntes de oração, ele quebrou a 11ª, volta lá para trás. Não, tem que fazer 12 semanas, 12 sextas, o cara faz 1, 2, 3, 4, chega na 8ª, teve dor de barriga, não foi à igreja, volta para 0. Como é que a pessoa vai lá e pega o óleo, e pega o sal, e pega o sabonete, se ela não é manipulada emocionalmente? Tem que ser manipulada. Se com a verdade já é difícil, imagina a manipulação. Então Paulo disse: eu não estou aqui como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, amados, ouça agora, vamos usar estes próximos minutos muito fortes. Nós, a igreja Cristo Vive, temos uma visão centrada na graça de Deus. Nós acreditamos, conforme a Bíblia diz, que o único evangelho que salva é o evangelho da graça. Não há salvação em nenhum outro. Então, nós temos a nossa visão centrada na graça de Deus, o único evangelho. Nós já compreendemos, por revelação de Deus, e já separamos o que é lei e o que é graça. O que é evangelho da circuncisão e o que é evangelho da incircuncisão. Já sabemos isto. Lei, o que é a lei? Lei é Moisés. São regras, são ritos, são cerimônias, são sacrifícios, são jejuns, são batismos, são paga o preço. O que Paulo chama esse tipo de ministério legalista judaizante? Ministério de condenação e de... Assim, não fui eu que disse, é a Bíblia que está dizendo que o ministério, quando ele é sacrificial, paga o preço, faz jejum, faz vigília, faz não sei o que, faz batismo. Amado, isto é um ministério de condenação e de morte. Eu estou tentando me esforçar para agradar a Deus, e eu digo à igreja: jejua, amado, jejua. Eu trago peso, eu trago fardo, e a pessoa diz: quanto mais eu sofro, melhor para mim. Isso chama-se lei. A graça é a revelação dos mistérios de Deus através do Cristo ressuscitado. Enquanto a lei é um ministério de condenação e de morte, a graça é o ministério do Espírito que traz vida. Amado, não pode existir vida se não houver a graça de Deus. Moisés trouxe o quê? A lei. Jesus trouxe o quê? A graça e a verdade. Então não há verdade sem a graça, e se não houver graça, não há verdade. Será que eu estou mentindo ou estou enlouquecido, amado? Se a Bíblia diz Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade, então a graça e a verdade estão com Moisés ou estão com Jesus? Estão com Jesus. Quando muda a lei, muda o sacerdócio.
Moisés, a lei, 600 e poucos mandamentos, jejum, vigília, sacrifício, diabo, sobe no monte, paga o preço. Acabou Moisés, veio Jesus, ressuscitou, pagou o preço do pecado. Agora é a graça do Senhor. E tudo isso que era da lei, não podemos mais viver, porque a lei, Paulo disse em Gálatas 3:10, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Pastor, agora eu entendo, por que só o Senhor diz isso? Não é que só o Senhor diz isso, amado, é porque nós somos uma igreja bíblica saudável. Nada do que eu te ensino aqui é filosofia barata e mimimi. Estou te falando o que Deus mandou falar à igreja. A graça é a revelação dos mistérios, o Cristo ressuscitado, ministério do Espírito, liberdade espiritual. Não há regras com fardos para serem aceitos por Deus. Senhor, enquanto o Senhor não me der o Joaquim para eu casar, eu vou jejuar, eu vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem comer, até virar múmia. Deus diz: põe no TikTok, para viralizar. Nós estamos passando os 2 milhões rapidinho. Somos livres. Esta igreja não tem fardos. A mensagem de Jesus no novo pacto não tem fardos. Paulo disse aos Gálatas: se vier um anjo, ou um de nós que prega o evangelho, que vá além do que temos pregado, seja o que ele assim, anátema. Uau! Pastor, a minha mente está sendo transformada, porque eu tinha a ideia que eu tinha que jejuar, vigiliar, pagar o preço, fazer corrente, comer sal, óleo, passar não sei o quê, sabonete santo. Amado, isso é mercantilismo. Pedro diz: fazem comércio de vós. Eu jamais na minha vida eu faria mercantilismo com alguém. Amado, jamais eu ligaria para a casa de uma pessoa pedindo dinheiro, jamais. Jamais eu me associaria a um ímpio. Então, isto é crucial. Para viver uma vida sem manipulações, tem que saber, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados. Salvação é uma obra soberana de Deus, totalmente de Deus. Foi Ele que decidiu antes da fundação do mundo. É Ele que escolhe, é Ele que atrai, e Ele só atrai os seus. Ele não atrai o filho do diabo, Ele não atrai o lobo. Deus não diz: vem a mim, lobinho, vem cá. Puxa, mas com esse pelo aí, pá, vamos fazer um pelo afro, vamos botar um caracolzinho aí, essa orelha empinada, parece de gato que roda de um lado para o outro. Não, vamos dar um toquezinho, levar no doutor cirurgião plástico, corta a orelhinha um pouquinho. Vamos também no fonoaudiólogo para mudar, porque esse negócio vai... Não, você tem que falar... Você não tem. Quem é ovelha, quem é lobo, lobo não vira ovelha, ovelha não vira lobo. Não vira. Eu vou lhe dizer mais, não existe essa coisa de aceitar Jesus. Onde está na Bíblia Sagrada: aceita Jesus? Mas tem Apocalipse 3:20 que diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrei, sentarei e cearei contigo. Peraí, Deus está falando a uma igreja de salvos. Ali é uma conotação judaica. O judeu só recebe em casa quem é íntimo. Deus está dizendo: puxa, ora, igreja, você quer intimidade comigo? Quer que eu fique com vocês numa ceiazinha? Você tem que me ouvir, tem que abrir a porta. Mas não tem nada a ver que... Ô vizinho, abra a porta. Eu não vou aceitar Jesus. Jesus começa a chorar. Me dá uma chance. Ele é soberano.
Não depende de quem quer, não depende de quem corre, o bem de Deus usar o quê? Misericórdia. A salvação é gratuita, ela não se conquista, ela não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não fui eu que conquistei a minha salvação, foi Deus que me salvou. Eu também não posso perder, é Ele quem garante. Jamais apagarei o teu nome do livro da vida, pelo contrário, eu o confessarei diante do Pai. Salvação não se conquista, não se perde. Salva uma vez só para ser. É bem diferente do ênfase do livre-arbítrio, né, que a lei prega. O homem tem livre-arbítrio. Onde está na Bíblia livre-arbítrio? Não está. Não está. Que é isso? Não está livre-arbítrio? Não está. Mas por que todos dizem que o homem tem livre-arbítrio? Porque não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus. Se o homem tivesse qualquer tipo de participação na salvação, Deus não seria Deus. Ele não diria na cruz, Tetelestai, tudo foi? Tudo. Completa a obra, perfeita a obra. Paulo disse, ninguém conhecemos segundo a carne, e se conhecermos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Nós fomos chamados, Romanos 7,4, para pertencer a outro, aquele que... Você tem que me ajudar, cara, tem que me ajudar, não sou eu só aqui berrando. Vamos lá, todo mundo aí. Fomos chamados para pertencer a outro, aquele que... Só 4 disseram, diga, ressuscitou, aquele que... Nosso Deus é vivo, ressuscitou. Nós cantamos aqui, ressuscitou, Ele vive, e sabe onde Ele vive? Ele não vive numa imagem na igreja romana, Ele vive em nossos corações. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa sagrada, Ele habita em nós, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Rei de reis. E aí, igreja, você não vai dar glória a Deus? Aleluia! Agora, apóstolo, eu amo ouvir o senhor falar das doutrinas da graça, mas quando o líder se afasta do fundamento da graça, dizendo Deus é soberano, não sou eu, é Deus, então, e quando ele se afasta desta verdade, o líder se torna um manipulador da igreja. O cara põe uma piscina dentro da igreja, mergulha na piscina, a esposa dele vai atrás com um shortão, mergulha, todo mundo mergulhando na piscina. É um manipulador. Eu vou dizer assim com muito respeito, TikTok, com muito respeito, grande parte dos líderes são manipuladores. Muito difícil você chegar a um líder e dizer, diga no altar que você é o menor de todos, que você não vale nada, que a tua carne não presta. Duvido que digam. Eu digo, eu não presto, eu sou menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, conforme Paulo disse. Manipuladora, a maioria é manipuladora. Misturam tradições humanas, filosofia, regras, fardos. Isto não é nova aliança. Paulo disse que ele era o arquiteto da doutrina da graça. Eu, como prudente arquiteto, lancei os fundamentos. Então a lei, qual é o ênfase da lei? É o batismo nas águas para arrependimento. Isso é judaico, isso é uma cerimônia judaica, não tem nada a ver com a vida da fé. Agora nós fomos reconciliados. Agora o verdadeiro batismo é do Espírito Santo. E quando é que esse batismo acontece? Na hora da conversão. Foste selados quando crestes. Foste selados para o dia da redenção. Foste selado, selado. Quem arranca este selo? Ninguém. Mas o diabo não pode te enganar e te levar para o inferno. Diga, pode ou não pode? Por quê? Maior é o quê? No mundo, maior. Maior. Se Deus é por nós, quem é que pode ser contra você? Você já sabe quantas vezes eu ouvi dizer, vamos destruir a igreja de Cristo vivo, vamos acabar com a tua raça, vamos acabar com todo mundo. Está aqui a igreja cheia. Acabaram com a minha raça, não pode.
Você sabe por que ninguém pode acabar com a tua raça? Você é raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, é nação santa. Quem pode acabar com um crente? Ninguém, pai. Uma igreja, quando é saudável, quando é bíblica, quando Cristo é o Senhor, quando a Bíblia é inerrante, a história é outra. Então, aleluia. 1 Coríntios 12, 3, estamos chegando no último minuto, 2, 3 minutinhos. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Ninguém pode dizer, se ele tem o Espírito Santo, ele não pode dizer que Jesus é anátema, que é maldito. Como chamavam os judeus daquela época, os fariseus, né? Ele é Belzebu, ele é o maioral. Quem é da salvação não pode dizer isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, para eu dizer, Jesus é o meu Senhor, eu quero Jesus, eu recebo, eu confesso, não é aceitar. Ele não é Coca-Cola, feijão preto, feijão macuno, feijão vermelhinho, não. Ele receber ou confessar. Quem o recebe, Deus dá o poder de ser chamado filho de Deus. É isso aí. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, meu amado, eu queria terminar dizendo, quando se conhece a verdade liberta. E você jamais, depois que você passa um mês aqui nesta igreja, jamais alguém te pode manipular. Eu vou dizer como dizia o Laranjinha, duvideodó, que uma pessoa da graça de Cristo vive, seja manipulado por algum instrumento das trevas. Ninguém. Não pode. Os teus olhos espirituais foram iluminados, cara. Os teus olhos espirituais foram iluminados. Você agora conhece a grandeza de Deus, a glória de Deus, a onipotência de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus. Você agora diz, Cristo em mim. Cristo em mim o quê? Esperança da glória. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Logo a lei, se a salvação é pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Alguém neste ministério ousa anular a graça? Diga não. Para a igreja tradicional, Cristo, a morte dele foi o quê? Vã. Não serviu para nada. O povo vive com medo do diabo, que o diabo. Então, Hebreus 2,14, aquele que tinha o poder de morte a saber o diabo, Jesus o catargeu, o destruiu. Vamos fazer uma corrente para o diabo. Sexta-feira, atenção gente, o encontro de sexta-feira não é para a corrente do diabo não, é para o ministério, por favor. Viralizou, o negócio que eu faço aqui viraliza. 1 milhão de pessoas adoram a minha dancinha. Temos que terminar. Tenho tanta coisa para vos falar. Vamos continuar. Logo à tarde estou de volta. Quarta-feira estamos aí o resto da vida. Bem-vindo ao reino. Bem-vindo a esta morada da presença de Deus, este solo consagrado, este templo de glória, este jardim espiritual. Aqui não há cactos, aqui há flores de Cristo, aqui há bom perfume de Cristo. Nós não temos aroma de morte, nós temos o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo. Eu tenho mais coisas, mas hoje alguns não suportam. Então vamos. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, recebemos esta palavra conforme confessamos no início da mensagem. Recebemos com ações de graças. Agora já entendemos, Pai, quando nos depararmos com a manipulação emocional,
já teremos recursos, já temos recursos suficientes, Pai, para viver uma vida vitoriosa, uma vida de paz, uma vida de alegria espiritual, Pai, uma vida de prazer espiritual. Obrigado, Pai, por cada vida que diz: este é o meu pastor, esta é a minha igreja, esta é a minha doutrina, este é o meu povo, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga: amém, amém, amém.